Querido, o programa de hoje é um programa especial. É um programa que eu estou fazendo aqui dentro do estúdio. Eu quero fazer uma retrospectiva que eu acho que é muito interessante, vai te ajudar, vai esclarecer, sabe? Porque nós vamos falar aqui coisas mas muito interessantes, eu estou dizendo desde a abertura do programa. Tenho certeza que gente que está me assistindo aí, alguns não eram nascidos, alguns eram pequenininhos, outros eram adolescentes que estão me vendo agora e não sabem de fatos históricos. Você está me vendo agora aqui na TV, agora você está me vendo. Mas eu quero muito a sua atenção. Se você puder pegar uma caneta e um papel e deixar aí do seu lado para o que eu vou falar no final também, vai ser importante. Eu quero ler duas passagens bíblicas que têm muito a ver com o que eu vou falar. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E um outro texto que eu uso há anos, e quando eu vou falar de coisas assim que vai pegar fogo ou de questionamentos, eu gosto de usar esse texto porque ele é um texto absoluto, que é 2 Coríntios 13:8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Minha gente, eu quero fazer uma retrospectiva e vou explicar por quê. O primeiro texto que eu li, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu tenho aprendido na minha vida que uma pessoa que não tem memória de nada, ela se torna ingrata, ela se torna injusta. Vai anotando o que eu estou te falando. Pessoa, não quero saber de história, não quero saber de passado, não quero saber de nada. Ela se torna ingrata, porque ela não vai lembrar das coisas boas que fizeram por ela. Ela vai se tornar injusta, porque ela vai cometer coisas erradas com quem ajudou, com quem abençoou. Ela vai se tornar uma pessoa perversa, porque ela vai cometer maldade, já que ela não tem nada na sua memória de construção da sua história, e vai se tornar um ser isolado. Pelo menos entre tantas coisas, essas 4 aqui, eu digo para você, para uma pessoa que não tem memória. E a verdade é que a memória, ela vai compor a história de uma nação, a história de um segmento social ou a história de uma pessoa, né? Então, não existe história sem homem, nem homem sem história. E para ter história tem que ter uma memória para registrar a história. Isso aqui é uma coisa muito, muito importante que eu estou falando. Porque se você não tiver uma história, então eu não sei quem você é. É uma coisa muito séria para você pensar e para você analisar. Eu disse ainda há pouco aqui nesse programa, e eu quero que aconteça aqui. Eu quero muita sua atenção pelo seguinte: tudo que você ouvir, faça isso, até o que eu estou falando. Isso aqui é o procedimento de qualquer pessoa inteligente, sábia, que quer entender, compreender as coisas. Tudo que você ouvir, você tem que fazer isso aqui: duvidar, criticar e determinar. Quando você realizar essas 3 coisas, você vai, então, conseguir, de maneira isenta, sem emoção, sabe? Dizer, não, esse camarada está certo, essa pessoa está errada, eu ainda tenho alguma dúvida, eu vou buscar mais elementos. Então, aprenda isso. O que você escuta da imprensa, o que se publica na imprensa acerca de qualquer pessoa, acerca de qualquer segmento social, o que um pastor está falando, o que um padre está falando, não interessa, um político, não interessa. Duvidar, primeira coisa, não engole de uma vez não. Criticar é fazer uma análise do que a pessoa está falando e determinar, não, é isso aí mesmo, não aceito. Senão,
você vai virar massa de manobra, vai cometer equívocos, injustiças e vai falar bobagem e vai acabar, você que é meu irmão em Cristo, pecando, porque vai estar caluniando e difamando pessoas. Ok? Faça isso que eu estou te dizendo, inclusive no que eu vou falar agora. Ok? Inclusive no que eu vou falar agora. Querido, eu estou há quase 29 anos ininterruptos no ar. Eu não cheguei agora. Eu sou de uma tradicional família de pastores evangélicos. Meu pai, há poucos dias, vai completar 90 anos de idade. É o patriarca da nossa família hoje, né? Seus irmãos pastores já partiram para o Senhor. Eu sou a segunda geração de pastores da minha família. Meu filho, com alguns sobrinhos e primos mais novos, são a terceira geração de pastores da nossa família. Meu pai é um homem de uma história muito bonita, porque meu pai foi um homem também, além do seu tempo de fazer questionamento, pioneiro. Meu pai e minha mãe são pioneiros no ensino teológico pentecostal no Brasil, quando lá nos idos de 1960, eles inauguraram, junto do missionário Lourenço Olson, o Instituto Bíblico Pentecostal. 60 a 62 foi por aí, o Instituto Bíblico Pentecostal. Então, eu estou te dizendo aqui um pedacinho da minha história, né? Porque alguém me liga aí, alguém me vê agora e pensa que eu cheguei agora. Eu estou há 29 anos ininterruptos no ar e eu só estou aqui por obra, graça, permissão de Deus e pessoas, até pessoas não evangélicas, que acreditam na nossa missão e têm nos ajudado a manter os programas. Pessoas de diversas igrejas, pessoas não evangélicas, sabe? Católicos, espíritas, é isso aí que você está me ouvindo. Pessoas que nem acreditam em Deus, mas acreditam que eu ajudo pessoas e por isso me ajuda. É essa aqui a verdade do que eu estou falando e eu tenho que dizer porque é uma verdade absoluta. Eu quero fazer uma retrospectiva histórica até chegar, até esse momento que vocês não têm ideia do que aconteceu, talvez não tenham ideia, e do que está acontecendo nessa postura dos evangélicos nessas últimas eleições. Acabou a eleição, então fica muito fácil a gente falar. Eu vou começar dizendo uma coisa. No meu primeiro ano na televisão, eu só tinha programa no Rio de Janeiro, na antiga TV Corcovado, né, que se chamava Record lá atrás, depois passou para Corcovado e depois para a CNT. E eu estou nela até hoje também. Então, preste atenção ao que eu vou te falar. No meu primeiro ano de programa, eu estava apenas com programa no estado do Rio de Janeiro. Só no estado do Rio. Aí aconteceu um fato, eu lamento até que esses jornais eu não consegui guardar, jornais muito antigos, de 29 anos, quase 29 anos. Eu me lembro que um grupo de pastores evangélicos aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio, junto com católicos, espíritas, se juntaram para descer o bambu na Igreja Universal, tá? Isso tem quase 29 anos. Quando eu vi aquilo, eu disse, ei, pera aí um instantinho, pera aí. Uma coisa é criticar homens, outra coisa é criticar a igreja. Aí, meu irmão, igreja de Jesus pode ter o maior picareta como pastor, mas o povo que está ali é um povo honesto, é um povo que tem fé, é um povo que ama a Deus. Então, e a igreja é de Jesus. Não importa se o cara que está na frente é um picareta, vai dar conta a Deus. Quando eu vi aquilo, eu me posicionei no meu programa de TV, dizendo, eu não aceito isso aí não. Eu não aceito isso aí não. Mas não aceito isso aí de jeito nenhum. Botei para quebrar. Eu tinha um trabalho num teatro aqui no Rio de Janeiro, numa área pesada de meretrício e de tanta porcaria, na Cinelândia do Rio. Eu tinha um trabalho às segundas-feiras. E o líder da igreja mandou, ele está vivo aí, pode conferir a história. Ele está vivo, o que eu vou citar. O pastor De Velasco, que já não é mais de lá. O líder da igreja mandou o De Velasco vir me agradecer pela minha posição. Eu sempre mantive um farol e um sinal de alerta nesse programa sobre tudo que envolve a comunidade evangélica. Ninguém me pediu para fazer isso.
Aí ele mandou lá, o líder da Igreja Universal, mandou o pastor De Velasco, acabou o culto, eu estava descendo, ele falou, olha, eu vim aqui em nome da igreja agradecer a sua posição, muito obrigado, bababá, bababá. Tempos mais tarde, no SBT, tinha um programa da Silvia Popovic. Naquela época, ela tinha um programa, às segundas-feiras, era horário nobre. Isso, nesse mesmo ano, um ano depois, um negócio assim. Mas isso já tem quase, aí já estamos há uns 27 anos atrás. E eu me lembro que o programa, estava eu e o líder da Igreja Universal, e mais gente. E era um programa de debate, mas tinha uma cama de gato armada. A cama de gato, que estava armada, era para descer a madeira na Igreja Universal. E aí, eu, mais uma vez, tem gente viva aí que sabe o que eu estou falando. Você está vivo e sabe o que eu estou falando. Em Cristo digo a verdade e não minto. Nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. E aí no programa eu falei, epa, peraí, não, aí não, isso aí não. Atacar a igreja aqui não. Aí na hora lá, naquele programa, no horário nobre, eu marquei mais uma vez a minha posição. Aí acabou o programa, o líder da igreja estava lá, me agradeceu, bababá. Muito bem. A história, né, vai se passando, sempre me posicionei, sempre. Todas as vezes que tentaram denegrir a igreja evangélica, não a minha igreja, a minha denominação, porque esse programa aqui não é de igreja, e você sabe disso. Eu estou há quase 29 anos no ar e não faço o programa para uma denominação, mesmo agora, há poucos meses eu tendo assumido uma igreja local, eu não faço o programa para uma igreja. Meu programa é um programa de pregação da palavra de Deus para todas as pessoas, para edificar a igreja, e a igreja aí não é a minha igreja, exortar, consolar, voz profética e voz de defesa de fé. Vocês sabem disso porque me acompanham aqui. E todas as vezes que tentaram denegrir a igreja, eu me posicionei. Teve uma época aí que fizeram uma reportagem num jornal dizendo que as igrejas no Rio de Janeiro, em áreas de favelas proletárias, eram um depósito de armas de traficante. Meu irmão, eu virei uma fera. Tem gente que está lembrando disso aqui. Eu botei para quebrar. Mas botei para quebrar mesmo. Todas as vezes, vocês sabem. Todas as vezes que se levanta alguma coisa para ferir princípios de fé cristãos, eu tenho me posicionado correndo riscos. Vocês não têm ideia de coisas de bastidores que eu nem falo aqui, mas porque eu creio que Deus me levantou para que eu me posicione. E todas as vezes que alguém se posiciona, ele está sujeito a críticas, ele está sujeito a elogios, e eu já estou um pouquinho crescido, e eu não meço minhas ações pelo Ibope, se estão gostando ou não. Deus me levantou para falar coisas que você precisa ouvir, não que você quer ouvir. E Deus me levantou para tomar atitudes, porque liderança, 80% de um líder são atitudes.